pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Eu lancei um curso de segunda fase regular só para PGM essa semana pela EBEG. Muitos alunos me pediram para saber como funciona a estrutura do curso. Além da apresentação, eu gravei um vídeo. Muitos alunos vieram me perguntar: professor, libere uma aula degustação para que a gente possa saber como se dá a dinâmica do curso. Pois bem, isso não é problema, aula aqui na escola a gente tem até demais. Eu vou te deixar com a aula que eu ministrei na PGM Caruaru sobre a construção de uma petição inicial em ação civil pública, construído o enunciado a partir de um caso real da PGE São Paulo. Nessa ação, eu discuto não só a construção formal, como também a construção de cada um dos tópicos de mérito. Vou te deixar com essa aula para que você veja exatamente como as coisas acontecem aqui na escola e, acaso se interesse pelo curso de segunda fase de PGM, você pode se dirigir ao site da escola e se inscrever, temos pouquíssimas vagas. Se você não se interessar pelo curso, também não tem problema. Você assiste a aula da petição inicial em ação civil pública, porque nela eu ministro muito conteúdo próprio de advocacia pública, que inclusive pode estar em concursos de PGE, PGM e Advocacia Geral da União segunda fase. Independentemente de fazer o curso ou não, a aula é importante para que você se acostume a ver como se dá a construção de boas respostas em uma segunda fase da advocacia pública. Então, sem mais delongas, preste bastante atenção. Nós vamos começar a responder o inicial em ação civil pública, aula ministrada na PGM Caruaru, que eu libero agora gratuitamente no canal, aqui no YouTube, como forma de degustação. Espero que você goste. Então preste bastante atenção, porque nós temos duas tarefas principais aqui. Ler o enunciado da questão com muita cautela, porque é a partir dele que nós vamos construir efetivamente os requisitos necessários para o manejo da nossa peça, e depois vamos analisar a resposta padrão, que é a resposta que eu considero ideal para esse tipo de questionamento, levando em consideração a necessidade de construção de uma ação civil pública no caso, tá? Então vamos ler o enunciado com paciência, porque ele nos diz muita coisa e a partir dele nós vamos criar efetivamente a defesa, ou melhor, a estratégia para o manejo da ação civil pública no caso da defesa dos interesses do município de Caruaru. Então diz o enunciado assim: você, procurador municipal, recebeu da Polícia Civil do Estado de Pernambuco documentos que comprovam prática criminosa com as seguintes informações. O município foi condenado a fornecer para 18 autores, de forma individual e por meio de ação judicial, medicamento de alto custo denominado Cura Tudo, fabricado pelo laboratório Tudo Remédio. Eis que os remédios disponibilizados pelo SUS para a patologia indicada não apresentavam quadro de melhora clínica. As iniciais de todas as 18 ações eram impressas em papel timbrado da Associação dos Portadores Tudo Doença do Estado de Pernambuco, com sede em Recife. Nas 18 ações, todos os documentos eram iguais, relatórios médicos que faziam referência à mesma patologia, informando que os mesmos medicamentos ofertados pelo SUS não apresentavam melhora clínica dos pacientes, todos assinados pelo mesmo advogado. Todas as prescrições médicas de todos os 18 processos foram assinados pelo médico João da Silva. A polícia ouviu todos os autores das ações, que disseram basicamente o seguinte: que souberam por meio de rádio, boca a boca, panfletos distribuídos na cidade que em Caruaru havia um médico que possuía uma vacina para doenças de pele. Que os portadores de qualquer doença de pele deveriam procurar um enfermeiro em posto de saúde de hospital privado X, que seriam levados gratuitamente para uma consulta com o médico que possui a vacina. Que no dia aprazado, aquelas pessoas passavam por uma breve avaliação clínica realizada pelo médico João da Silva. Independentemente do diagnóstico encontrado, todas eram levadas a deixar cópia de seus documentos pessoais e comprovante de residência e a assinar uma série de documentos. Que tempos depois eram chamados para tomar a tal vacina no posto de saúde do hospital privado X. Que após exame de corpo de delito e avaliações médicas, nenhum dos ouvidos foi diagnosticado com a tudo doença. Que nunca souberam ou ouviram que eram autores de ações judiciais contra o município de Caruaru para custeio de medicamento Cura Tudo. Que todo o esquema foi montado pelo laboratório Tudo Remédio, grande responsável pelo esquema fraudulento. Aqui tem uma passagem interessante, que todo o esquema foi montado pelo laboratório Tudo Remédio, grande responsável pelo esquema fraudulento, para que por meio de ações judiciais fosse o município obrigado a comprar medicamentos de alto custo por ele fabricado, em razão das decisões judiciais proferidas nos autos das 18 demandas instruídas com documentos assinados por pessoas que não sabiam o que estavam fazendo, com relatórios médicos que não correspondem à verdade acerca da doença,
tratamento de não resposta aos medicamentos do SUS que jamais foram testados nos autores, eis que nenhum é de fato portador da patologia que indica a inicial de cada uma das ações. Que os valores pagos pelo município de Caruaru somam a quantia de 5 milhões em todas as 18 ações. Esse caso é um caso real, aconteceu em São Paulo, e eu, obviamente, adaptei o caso à nossa realidade aqui de concurso, imaginando o que poderia ser cobrado numa ação civil pública, inicial de ação civil pública em segunda fase PGM Caruaru. Tá? Então, o esquema fraudulento está explicitado em detalhes pelo enunciado da questão, a gente não precisa repetir o que está lido lá e o que representa o esquema montado pelo laboratório. Né? O laboratório, nesse caso específico, ele fraudou a intenção das pessoas ou a existência da patologia nas pessoas e a intenção das pessoas de procurarem o Poder Judiciário para que fossem, nesse caso, consagradas por meio de processos judiciais decisões que entregassem a essas pessoas medicamentos. O laboratório encontrou uma forma ilícita de obrigar o município a comprar o seu remédio. Essa é a situação. Diz ou termina dizendo o enunciado o seguinte: diante do exposto, você, na qualidade de procurador municipal, provoca a jurisdição para que o município de Caruaru 1. Seja ressarcido por todas as despesas referentes à compra do medicamento Cura Tudo, para o cumprimento de ordens judiciais oriundas de processos que derivam ou derivaram de esquema fraudulento promovido pelo laboratório Tudo Remédio. Veja que o examinador me aponta o laboratório como responsável, então a minha ACP vai ter como réu o laboratório, o examinador deixou isso implícito no que ele falou. Muita gente colocou todo mundo como réu na ACP, não tem problema efetivamente, mas o laboratório não poderia faltar. E se você tivesse ingressado com a ACP só contra o laboratório, seria a situação mais correta, porque o enunciado assim nos estabelece, que é o que está no padrão de resposta. Obtenha condenação a título de dano moral sofrido pelo ente público, embora efetivamente possa parecer estranho que o ente público possa perquirir em processo judicial a condenação de outra pessoa, seja física ou jurídica, em dano moral. Isso existe, as procuradorias vivem pedindo isso, principalmente em situações como essa, e nós vamos analisar a fundamentação, está no princípio da moralidade administrativa, que tem um viés de aplicação para o particular, não somente para dentro do Estado, vamos ver isso também, e obtenha condenação a título de dano moral coletivo. Bom, se o enunciado acabasse aqui com A e B, você poderia muito fatalmente fazer uma ação ordinária normal. Por quê? A condenação em danos morais e a condenação em danos materiais é pedido típico de ação ordinária normal. Você poderia utilizar-se da ação ordinária normal para apresentar a resposta a esse enunciado. O ponto C é crucial para as nossas pretensões de acerto do espelho do examinador. Ele diz: obtenha condenação a título de dano moral coletivo. O dano moral coletivo, muita gente confundiu com dano moral difuso, que não é a mesma coisa. O dano moral difuso é aquele destinado a um fundo difuso de reparação. O dano moral coletivo aqui seria o dano moral das pessoas envolvidas no esquema fraudulento e que foram vítimas do laboratório. É possível pedir isso na ação civil pública? Sim, é possível pedir isso na ação civil pública. O município poderia pedir isso? Sim, ele poderia pedir isso. Tanto que a PGE São Paulo, na sua petição de ação civil pública, pediu isso no caso concreto lá. Nós vamos ver efetivamente a fundamentação acerca da utilização da ACP para a perquisição desse tipo de pretensão jurídica. Não há nenhum problema, até porque se o examinador pediu, você vai ter que pedir na peça, você tem que ir atrás do argumento. Veja, se o examinador está pedindo uma provocação do Poder Judiciário para que você possa ver o município ser ressarcido em indenização por danos morais, materiais e também, neste caso, ele quer uma condenação do laboratório em uma condenação a título de dano moral, ele quer uma condenação do laboratório e um ressarcimento, melhor dizendo, a título de dano moral coletivo, você precisa se virar para pedir. Você não vai chegar para o examinador e vai dizer assim: ó, não vou pedir o que você me ordenou pedir porque eu acho que não cabe. Não, você é advogado público. Você vai ter que pedir aí o que o examinador pediu para que você peça na sua peça. Ficou meio pleonástico, mas é isso mesmo. Você vai ter que se virar para arrumar argumentos para que você possa pedir ao Poder Judiciário tudo aquilo que o examinador estabeleceu como pedidos no enunciado da questão. Você não vai abrir um tópico para dizer: eu não vou pedir porque eu não acho que caiba. Não é essa a sua função enquanto advogado público. A sua função enquanto advogado público é defender os interesses do município, e a defesa dos interesses do município passa pelo atendimento de todos os pontos relacionados no espelho, ou melhor, relacionados no enunciado da questão, que fatalmente estarão também no espelho de correção do examinador. Muito bem, vamos à nossa resposta padrão
a resposta que eu considero ideal para a apresentação desse tipo de questionamento, ou seja, o problema jurídico apresentado seria a provocação do Poder Judiciário, então isso passa também pela escolha da peça. E no momento em que você escolhe a peça, você precisa estruturá-la. Vamos analisar tanto a estrutura da nossa ação civil pública quanto o mérito propriamente a partir de agora. Veja, a resposta padrão passa pela seguinte característica. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara da Fazenda Pública do Estado de Pernambuco, Pública de Caruaru do Estado de Pernambuco. Aqui é um endereçamento, né? O endereçamento diz respeito efetivamente à competência. Nós somos advogados públicos em Caruaru. O fato se deu em Caruaru. Então, a Fazenda Pública do Estado de Caruaru vai ajuizar a ação no Poder Judiciário do Estado de Caruaru. Esse Poder Judiciário é o estadual. E a vara é a Vara da Fazenda Pública. Eu sempre coloco Vara da Fazenda Pública, é assim que os espelhos de correção apresentam. Professor, e se não tiver Vara da Fazenda Pública em Caruaru ou no local que eu estou fazendo a prova de segunda fase? Eu recomendo sempre colocar a Vara da Fazenda Pública, a não ser que o examinador no espelho de correção diga qual vara você deve ajuizar a sua ação. O município de Caruaru, pessoa jurídica de direito público interno, então vamos apresentar a fazenda pública, que está sendo representada com a devida fundamentação legal. Então, município de Caruaru, pessoa jurídica de direito público interno, por meio do seu procurador infraassinado, mandato ex lege, conforme dispõe o artigo 75, inciso 3 do CPC, que diz que a representação do município pode ser feita pelo prefeito ou procurador, Lei Complementar Municipal 59/2018, vem respeitosamente perante Vossa Excelência propor ação civil pública, e aí, por conta do pedido de dano moral coletivo, artigos 1º, 8º, inciso 8º, 5º, inciso 3º da Lei da ACP, Lei 7347/85, o artigo 1º, inciso 8º, diz respeito à possibilidade do município se valer desse instrumento. O artigo 5º, inciso 8º, diz respeito ao direito difuso coletivo aqui envolvido. Em face do laboratório Tudo Remédio, CNPJ não temos, situada não temos o endereço pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos. Muito bem, qualificamos a Fazenda Pública, identificamos a sua representação jurídica por meio da Procuradoria, estabelecemos qual o manejo da peça, ação civil pública, fundamentamos o manejo da peça na lei da ACP e estabelecemos qual é o réu, ou seja, contra quem estamos ajuizando a nossa ação, o laboratório Tudo Remédio, porque assim houve a orientação do enunciado da questão, pelo menos prima facie. Dos fatos. O município de Caruaru foi obrigado por diversas decisões judiciais a entregar medicamentos comprados da empresa Ré para tratamento de doenças inexistentes em esquema fraudulento criado com o objetivo de ajuizar ações com a pretensão falsa de entrega de medicamento, melhor dizendo, custeado com dinheiro municipal no valor de 5 milhões de reais. Diante dos fatos, busca o município, por meio da apresentação civil pública, o ressarcimento dos valores, bem como a condenação da ré em danos morais devidos ao ente público e danos morais coletivos. Veja que os fatos, eu já bati nessa tecla algumas vezes, eles não podem ser fatos longos, eles precisam ser fatos reduzidos e eles precisam, na verdade, enfrentar o problema. Qual é o problema? Eu estou ajuizando a ação em nome do município de Caruaru porque houve um esquema fraudulento que gerou prejuízo ao município, ou seja, à Fazenda Pública Municipal, e eu vou pedir condenação do réu em danos coletivos, ou seja, danos morais coletivos, melhor dizendo, danos morais propriamente ditos para o ente público e ressarcimento em danos materiais. Esse é o ponto. Esse é o ponto que você precisa apresentar nos fatos. Eu encontrei nas correções individuais fatos muito longos, extensivamente longos, não recomendo. Eu recomendo que você reduza os fatos ao problema jurídico da peça e apresente esses fatos em no máximo 5 linhas. 5 linhas escritas, ok? Não perca tempo ou linhas preciosas estipulando fatos muito densos, muito grandes, que nada vão contribuir para a sua peça, porque trata-se de uma mera repetição do enunciado da questão. Já tratamos sobre isso, inclusive nas aulas sobre estratégia. Logo depois dos fatos, antes de adentrarmos na fundamentação jurídica da nossa peça, precisamos tratar do cabimento, da legitimidade e da competência, do cabimento da ação civil pública, da legitimidade do município e da competência efetiva no que diz respeito ao julgamento dessa ACP. Não se discute a legitimidade do município de Caruaru para a promoção da ação civil pública nos termos do artigo 5º, inciso 3º da Lei 7347/85.
Na verdade, eu acho que eu disse ao contrário lá em cima, né? A legitimidade está no artigo 5º, inciso 3º, e o direito, nesse caso, difuso protegido, está no artigo 1º, inciso 8º. Acho que eu mudei a ordem lá. Se mudei, me perdoem, mas está ajeitado aqui. Do mesmo modo, trata-se de direito difuso, eis que o município de Caruaru, por meio da presente ação, busca ressarcimento por danos materiais e morais, em especial proteção ao patrimônio público, que é justamente o objetivo principal da nossa ACP. Proteger o patrimônio público no que diz respeito efetivamente aos cofres municipais que foram vilipendiados pela ação fraudulenta do laboratório que obrigou, por ordem judicial transversa, o município a comprar os seus medicamentos. Então, o direito difuso aqui protegido é o patrimônio público. Muito bem. Nos termos do artigo 2º da Lei 7347, a competência para julgamento da apresentação é do foro do local onde ocorreu o dano, ou seja, município de Caruaru, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. Fundamentação jurídica. Vamos lá. Da proteção ao patrimônio público, esse é o direito difuso obrigatoriamente apresentado como fundamento da nossa CP, do ato ilícito, do dano material, do nexo da indenização do dano material. Então aqui nós temos um tópico e apresentar a sua peça de forma itemizada, ou seja, com a apresentação de temas através de itens, é a forma mais inteligente que eu considero para responder qualquer questionamento de prova subjetiva, seja peça parecer ou questão subjetiva. Na questão subjetiva depende a forma da pergunta. Mas na peça processual, dividir a sua peça em tópicos e itens é extremamente inteligente e altamente recomendável. Então aqui nós temos uma fundamentação jurídica onde nós vamos dividir, setorizar cada momento de tratamento dos temas de forma a deixar a nossa peça lógica a partir da ideia de fazer todos os pedidos requeridos pelo examinador no enunciado da questão. Então, da proteção ao patrimônio público, é justamente o que nós estamos tentando proteger com a ACP, do ato ilícito, e eu preciso, nesse caso específico, defender a existência do ato ilícito porque é ele que fundamenta a indenização por danos materiais. Eu preciso tratar do nexo entre esse ato ilícito e o dano sofrido pelo Estado, no caso o município, Estado lato sensu, município ente federado, da indenização por dano material. Vamos lá. Nos termos do artigo 927, e aí esse dispositivo é de fundamentação e de indicação obrigatória, o ato ilícito gera direito de reparação ainda que se trate de dano exclusivamente moral. Artigo 186. O ato ilícito está devidamente comprovado por meio de toda a documentação acostada e proveniente da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. A empresa Ré montou o esquema fraudulento para forjar ações judiciais que determinassem, por meio de decisões de obrigação de fazer, ao município a entrega de medicamentos a pessoas que não possuíam a patologia informada nas iniciais dos processos, em completo prejuízo ao erário municipal no valor de 5 milhões de reais. Aqui eu estou fundamentando a existência do ato ilícito e fundamentando o nexo de causalidade entre esse ato e o dano causado ao município. Há, portanto, ato ilícito, dano configurado e o devido nexo causal a atrair a responsabilidade da parte ré. É esse manejo da legislação e da fundamentação que você precisa apresentar para configurar a responsabilidade civil do laboratório, para que você possa, nesse caso específico, passar ao pedido de indenização, e a gente sabe que o pedido de indenização ele precisa ser certo. A indenização mede-se pela extensão do dano, razão pela qual o dano material é da ordem de 5 milhões de reais, sendo esse o valor a ser ressarcido aos cofres municipais por meio da presente ação. Muito bem, tratamos do dano material, tratamos do dano em si, do ato ilícito e do nexo causal, e quantificamos o dano material, tudo de acordo com o que disse o enunciado, partindo da fundamentação do Código Civil, que estabelece a indenização pela prática de ato ilícito. Essa fundamentação é de citação obrigatória. Do dano moral sofrido pelo município, da quantificação do dano extrapatrimonial. Aqui você precisava ser bastante inteligente para concatenar as ideias e fundamentar a existência de dano moral para com o município. Ou seja, o examinador pediu a condenação em dano moral. Você não vai ser, nesse caso, inocente de chegar aqui e dizer que não vai pedir porque não concorda. Você tem que criar a fundamentação. E a fundamentação para solicitar ao Poder Judiciário ou requerer ao Poder Judiciário a condenação do réu em indenização por danos morais, no caso, é a presente. Nos termos da súmula 277 do STJ, patente a possibilidade de configuração do dano moral por parte de pessoa jurídica.
Pessoa jurídica que nos termos do artigo 40 do Código Civil engloba tanto a pessoa de direito privado quanto a pessoa de direito público. O município está expressamente previsto no artigo 41, inciso 3 do mesmo diploma legal. Não se ouvide que a moralidade é princípio da administração e nada mais é do que o dever de honestidade para com e na administração. Na seria para os servidores internamente, introversamente. Para com seria, nesse caso específico, todos os particulares têm dever de honestidade para com a coisa pública, para com a administração. Então, professor, como é que eu fundamento a existência de dano moral para com a pessoa jurídica de direito público? Súmula 277, artigo 40 do Código Civil, artigo 41, inciso 3 do mesmo diploma legal, ou seja, do Código Civil, que prevê o município como pessoa jurídica de direito público. Se for Estado ou União, aí você adapta lá no que diz respeito ao inciso do 41, tá? Nesse caso específico, nós temos, nessa situação, a hipótese de condenação da parte ré em dano moral ao município de Caruaru. E essa indenização em dano moral decorre necessariamente do dever de honestidade que esse laboratório tem para com a coisa pública, que é um dever de honestidade que se estende a todo o particular, no que diz respeito ao trato com a administração pública. Se existe um esquema fraudulento para obrigar o município a utilizar dinheiro público para comprar um medicamento para atender pessoas que não são portadoras da patologia que as ações indicam ser em esquema fraudulento, esse laboratório, pensador de todo o esquema, faltou com o dever de honestidade para com a administração pública, faltou com o dever de moralidade, que é mais que honestidade, para com a administração pública, e nisso, nesse caso, provocou na administração um dano moral. O dano moral consiste na injusta lesão da esfera extrapatrimonial de um ente. É uma violação, ou é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores. É a lesão ao patrimônio valorativo de certa pessoa agredida de maneira absoluta, injustificável do ponto de vista jurídico. Absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico. Registre-se, ademais, que comprovação do dano imaterial se completa com a comprovação do ato ilegal, evento danoso, que aqui foi amplamente demonstrado no tópico anterior. Ademais, nos termos da súmula 37, é plenamente possível a acumulação das indenizações decorrentes do dano material e moral. Então, nesse tópico, você teria duas súmulas para citar do STJ, 277 e a súmula 37. Preste bastante atenção nisso, porque se cair na sua prova, a fundamentação é essa aí. Se cair na sua prova e você não acertar, não diga que foi meu aluno, porque está tudo mastigado aqui, tá? Então, indenização moral para o município de Caruaru. Para quantificar o dano, e você também precisa fazer o pedido certo no que diz respeito à indenização por danos morais, para quantificar o dano, a melhor doutrina determina ser preciso observar os seguintes fatores: gravidade da falta, situação econômica do ofensor, especialmente no que atine à sua fortuna pessoal, os benefícios obtidos ou almejados com o ilícito, a posição de mercado ou de maior poder do ofensor, o caráter antissocial da conduta, a finalidade dissuasiva futura perseguida, a atitude ulterior do ofensor, uma vez que sua falta foi posta à descoberta, o número e nível de empregados comprometidos na grave conduta reprovável. Dessa forma, deverão os danos morais em favor do município de Caruaru serem fixados em valor não inferior ao dobro do que fora despendido pelo erário para a aquisição dos medicamentos, ou seja, 10 milhões de reais. Professor, como é que eu chego a essa conclusão? Como é que você chegou a essa conclusão do valor? É empírico, né? Ou seja, aqui o examinador não nos deu o pedido de dano moral certo. Ele não disse, ó, eu quero ressarcimento de dano moral em 10 milhões. Então ficou aberto. Ou seja, qualquer valor que você colocasse aqui a título de dano moral seria um valor correto, desde que você colocasse e não deixasse o pedido incerto. Se você deixar o pedido incerto, você erra. Se você colocar qualquer valor, você acerta. Essa é a questão. Lembrando sempre que, como estamos em sede de petição inicial, você precisa dar o valor da causa lá no final. Então você vai ter que somar esses 10 milhões com os 5 milhões de indenização por dano material com o valor do dano moral coletivo que você for perquirir na ação. Do dano moral coletivo, do reconhecimento e da quantificação. O dano moral coletivo, instituto abraçado pela jurisprudência e criado pelo artigo 81 do CDC, tinha que citar, é a lesão na esfera moral de uma coletividade ou de uma comunidade. Isto é, a violação de valores coletivos. Não estou falando de dano moral difuso, teve gente que confundiu. Atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico. Tratando-se de direito coletivo, o dano moral, no caso, deve ser reconhecido com o fim de determinar seja indenizado cada um dos 18 autores das ações judiciais fraudulentas por ato da parte ré. Eu não estou pedindo indenização para um fundo de direito difuso.
de proteção a valores difusos. Não estou fazendo isso. Eu estou pedindo uma indenização para cada uma das pessoas violentadas. Professor, o município pode fazer isso? Pode, porque a execução dessa sentença coletiva seria individualizada no caso de cada um deles, ou seja, eles pegariam a sentença e executariam individualmente. O município só está pedindo a condenação. Ele não vai ficar com esse dinheiro para si, para depois distribuir para os 18 autores. Na condenação, que seria nesse caso um efeito de defesa do patrimônio público, porque no momento efetivamente em que você pede a condenação da empresa, indenização por dano material, indenização por dano moral, o efeito pedagógico que envolve efetivamente a condenação em dano moral coletivo faz com que essa empresa pense duas vezes antes de novamente analisar a possibilidade de intentar um esquema fraudulento para ludibriar o município em momento oportuno futuro. Nesse caso específico, o município pode pedir? Pode. A condenação é estabelecida em sentença e a execução disso se daria por meio de execução individual. Cada autor com a sentença coletiva executaria o laboratório individualmente, né? Então, tratando-se de direito coletivo dano moral, no caso deve ser reconhecido com o fim de determinar seja indenizado cada um dos 18 autores das ações judiciais fraudulentas por ato da parte ré. Assim, há nítido dano moral coletivo sofrido pelas vítimas que tiveram seus nomes envolvidos em esquema fraudulento, razão pela qual o dano moral deve ser reconhecido e arbitrado pelo juízo em patamar não inferior a R$20 mil, obrigatoriamente R$20 mil valores individuais. O item 4, que seria o último tópico da nossa inicial de ACP, trata dos pedidos. Pelo exposto, requer ao município de Caruaru 1. O recebimento da presente ação civil pública e a citação da ré nos termos do artigo 334 do CPC 2015, o provimento da presente ação para condenar a parte ré em danos materiais no valor de R$5 milhões, dano moral ao ente público no valor de R$10 milhões e dano moral coletivo no valor não inferior a R$20 mil para cada um dos 18 autores das ações fraudulentas por ato ilícito da parte ré. Intimação do Ministério Público nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 7347/85, que é a lei da ACP, a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, protesta provar o alegado por todos os meios admitidos na legislação processual, valor da causa R$15.360.000, seria R$5 milhões mais R$10 milhões mais R$360.000 a título de dano moral coletivo, local data procurador municipal. Veja que os pedidos têm o pedido de recebimento da presente ACP, tem o pedido de condenação por dano moral, e aí certo 5 milhões, aliás, material, certo 5 milhões, moral, certo 10 milhões, moral coletivo, certo 20 mil para cada um dos autores. Intimação do Ministério Público para acompanhar como fiscal da ordem jurídica e condenação do réu ao pagamento de custas e honorários. O protesto por provas é requisito da petição inicial, assim como o valor da causa, local, data, procurador municipal. Veja que depois de pronta a nossa ação civil pública, a coisa não se torna tão feia quanto parecia no enunciado da questão. O enunciado da questão realmente é complicado, faz parte obrigatoriamente de um enunciado que muito provavelmente você não viu ainda em provas subjetivas da advocacia pública, e o objetivo do enunciado é despertar a sua atenção para a necessidade de entender como se dá a feitura de uma ação civil pública. Óbvio que os requisitos são simples, são os requisitos da petição inicial, como eu falei. Você tem que ter um cuidado específico acerca do cabimento da ACP e, no mérito, a defesa do direito difuso, especialmente a defesa do patrimônio público. Precisaria também fundamentar bem a questão do dano moral para o ente público e também a questão do dano moral coletivo pedido pelo examinador, além de apresentar pedidos muito bem delineados, conforme o padrão de correção. Pedido de recebimento, condenação em dano moral em 5 milhões, material em 5 milhões, moral em 10 e coletivo, ou seja, dano moral coletivo em 20 mil para cada um dos 18 autores das ações pretéritas que foram efetivamente originadas pelo esquema fraudulento. Intimação do Ministério Público, condenação em pagamento de custas e honorários, protesto por provas, valor da causa, local, data, procurador municipal. Essa é a feitura da nossa ação civil pública e, nesse caso, temos uma ação civil pública estabelecida a partir de um direito difuso protegido pelo município, com dois pedidos que provavelmente você não estava acostumado a fazer. É uma forma diferente de cobrar, mas pode estar na sua prova pela ideia efetiva do capítulo de direitos coletivos e difusos e pela retirada da especificação dos recursos no conteúdo programático do processo civil. Então preste muita atenção a essa peça. Então, pessoal, essa foi a aula. Espero que tenham entendido todo o conteúdo e, acima de tudo, gostado da ministração da aula. Espero que você tenha aclarado várias dúvidas que você poderia ter na construção de um inicial em ação civil pública
especialmente na defesa dos interesses da fazenda pública, ou seja, do município em questão, em juízo. Espero com isso ter te ajudado ainda mais a construir um bom arsenal de conhecimento para o enfrentamento de provas subjetivas. Como disse, se você se interessa pelo curso de segunda fase, o link está aqui embaixo. Temos pouquíssimas vagas restantes, porque o curso tem vagas limitadas. Eu sou o Birajara Casado. Se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.